passando a palavra para a senhora Ana Carla, talvez aqui entre nós ela tomou o assunto mais sensível, porque mexe com a alma, com a cultura, o tanto quanto conflituosa na construção do nosso país, da nossa sociedade. Nós vamos falar então como a pobreza se espelha quando nós olhamos a cor e a etnicidade das pessoas. E de novo, professor, no estado do Amazonas, essas diferenças emergem de maneira bastante marcante em praticamente todos os municípios. A proporção de homens e mulheres autodeclaradas pardas, pretas ou indígenas, elas são proporcionalmente mais numerosas dentre aqueles que foram considerados pelo parâmetro do IBGE como extremamente pobres. E nós gostaríamos que a senhora nos ajudasse a compreender por que a sociedade amazônica reproduz essas diferenças no seio de sua sociedade entre homens e mulheres, que tem a ver com a cor, que tem a ver com a sua origem étnica. Vamos lá. Primeiro, boa noite a todos, né? Eu vou seguir um roteirinho aqui, senão em 10 minutos eu não dou conta de falar. Eu quero primeiro agradecer ao professor Henrique e a equipe que está envolvida no Atlas do ODS Amazonas, né, pelo convite para falar sobre essa relação entre pobreza e etnicidade. Me agradecer às colegas professoras, né, professor, estou aqui para aprender muito e quero convidar todos da plateia para a gente refletir sobre isso juntos, né? Porque eu acho que tem muitas questões que a gente tem que pontuar e refletir. Eu adianto que assim, esse é um tema, né? E já havia falado isso como professor, que não é um tema que eu trabalho, né? Essa questão de pensar a pobreza, mas e também eu preciso pontuar de onde eu estou falando, essa questão do lugar de fala que hoje é tão, né? São 30 anos trabalhando com populações indígenas, né? Então não comecei agora. Mas nos últimos 4 anos eu venho trabalhando nesse universo pensando língua e desigualdade social, que eu acho que eu vou por essa discussão, né, de desigualdade social. Eu acho que pensar a pobreza em relação aos indígenas é muito complicado, sobretudo se pensamos pobreza a partir de uma única variável, que é a variável renda, né, que é a variável questão econômica. Eu acho que já partindo daí, a primeira questão que a gente tem que problematizar, eu penso que é o que é que a gente está categorizando, que categoria analítica é essa que a gente está chamando pobreza. O que é pobreza, o que chamamos de pobreza, o que é que a gente classifica como pobreza. Claro, é óbvio, quem não tem comida, quem não tem uma vida decente, claro que a gente tem esse entendimento. Claro também que a partir do IBGE, dos dados de 2010, né, a gente tem aproximadamente 896 mil indígenas autodeclarados, distribuídos entre terras indígenas e áreas urbanas, e 567 mil vivem em territórios indígenas, então a gente também tem que pensar isso. Eu acho que muito das nossas concepções sobre pobreza, sobretudo pensando na etnia, né, parte muito da nossa percepção cultural carregada de estigmas e preconceitos. A gente tem que pensar um pouco a partir desse viés. Por que eu estou dizendo isso? Sim, existem etnias indígenas em condições de alta vulnerabilidade. A gente enxerga, né? É palpável. A gente vai nos municípios, a gente vai nos territórios indígenas, a gente vê isso. Um exemplo que a gente pode trazer, se a gente for pensar a situação dos Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul. E aí você vê claramente uns índios em condição de pobreza e de vulnerabilidade extrema, alimentar, de reprodução cultural, de reprodução linguística. Isso está claro. Mas, por outro lado, eu acho que muito mais, e aí eu vou querer refletir, né? Vocês podem questionar, não sei se eu vou dar conta de responder tudo, mas eu acho que muito mais do que pensar no caso das populações indígenas, tá, gente? Pensar a renda, eu acho que esse tema etnia é pensar como esses grupos sociais, esses grupos étnicos vivem em seus territórios. Então, o viés que eu vou estar trazendo aqui para vocês pensar, no meu entendimento, no meu humilde entendimento, eu acho que os indígenas que vivem em suas terras e em seus territórios, sem ameaças aos seus recursos naturais, sem ameaça aos seus modos de vida, não deve ser considerado como vivendo, né, em condição de pobreza, porque certamente não é por renda, não é por salário que a gente está pensando aí, é a condição de reprodução social desse grupo, como é que eles vivem nas suas terras. Obviamente que, por outro lado, um grupo indígena que vive numa terra indígena invadida, cheia de conflito, com mineração, com grilagem,
com todo tipo de fragilidade inimaginável que a gente tem, isso sim, a gente aí pode pensar, esse grupo social étnico indígena, obviamente, não vai ter condição de ter sua reprodução social, sua vida, sua condição de reprodução social, pescar, coleta, né, suas atividades de trabalho, extrativista, né, as formas de manter os rituais, sua forma de vida, se vive num território completamente conflituoso. Então, realmente aí, esses grupos estão em condição de vulnerabilidade. E aí a gente diz, partindo desse princípio, os grupos que perdem seus territórios, que muitas vezes, né, por inúmeros motivos, vão para a cidade, aí sim, porque eu acho que uma coisa é você pensar, os grupos indígenas que vivem nos seus territórios de forma tranquila, se é que hoje no cenário social, econômico, político do Brasil, a gente pode falar em grupos indígenas vivendo em seu território de forma tranquila, pensar também os grupos indígenas que vivem em seus territórios, nessas condições conflituosas, vamos pensar os Yanomami, que tentam lá manter seu sistema de vida, mas que hoje, dentro da sua história de contato, muita mineração, muito processo de mineração na terra, onde a água completamente poluída por mercúrio, né? Condição de saúde desse grupo, como é que bebe água, como é que pesca, Então, eu acho que pensar pobreza com questão étnica tem que levar em consideração essa questão de como é que é a reprodução social desses grupos. E isso parte, para mim, pensar território. Como é que está a situação social desses territórios. Por outro lado, né, eu acho que também a gente também pode ver situações, tem os Yanomami, eu estou dando situações pontual, lidando com esse dilema da mineração, tentando levar a sua forma de vida do jeito que sempre viveram, mas agora nesse atrito. Você também tem indígenas na região do Xingu, vamos dizer, que estão sim com atrito com esse universo agro da soja, né, sendo ameaçada, mas você também tem exemplos de populações indígenas no Xingu, com parceria com grupos extrativistas, com fazendeiros que têm uma mentalidade mais ecológica, então questão de bancos de semente, para poder você reflorestar aquele território. Por isso eu vou sempre batendo até pensar pobreza com etnia. Eu acho, do meu ponto de vista, você tem que pensar território em conjunto, tem que carregar a questão territorial e como esses territórios estão ameaçados ou não. Mas também a gente tem que pensar que nos últimos anos, mais precisamente em 2012, né, os grupos indígenas, em conjunto com o FUNAI, em conjunto com organizações não governamentais, eles propuseram um programa chamado PNGAT, que é a Política Nacional de Gestão Territorial Ambiental em Terras Indígenas, né? Que não adianta também você só demarcar o território, reconhecer o território, homologar aquele território. Você tem que dar condições para que aqueles grupos tenham condições de reproduzir sua vida social naquele território. Então, os próprios indígenas também estão pensando na questão de sustentabilidade daquele território, né? Então, existe um processo de pensar que não é ficar, como se diz um certo presidente, que a gente está querendo que os índios vivam como se fosse homem das cavernas, não é isso que a gente está querendo? Muitos grupos indígenas querem viver em seus territórios de forma tranquila, como alguns indígenas querem vir para a cidade, estudar, ter outras formas de vida, mas eu acho que isso fica bem claro, e eu sugiro para vocês, já que a gente está trazendo uma reflexão aqui, se você vê um documentário que foi passado, não é um documentário, uma reportagem que foi passada no mês passado no Globo Rural, cedinho, das populações indígenas no Xingu, mantendo essa relação de banco de sementes com os fazendeiros, e aí você vê vivendo nas suas terras, vivendo da sua forma tradicional, vivendo, né, mesmo cercado pelo agronegócio, mas tentando sobreviver naquele espaço. E aí, por outro lado, você vê martírio, que é a condição de vida que vive os Guarani Kaiowá, sem terra. Aí vocês vão entender o que é viver no estado de vulnerabilidade e pobreza e no estado de que você tenta continuar mantendo sua reprodução social, sua vida, seus rituais, sua forma de vida, de criação dos seus filhos. Mas, assim, eu acho que também a gente precisa pensar que, assim, em diversos contextos históricos da história do nosso país, né, da política brasileira, nunca foi tão simples, né, pensar essa questão de terras indígenas.
Mas eu acho que no cenário político atual, essa condição ideal dos territórios indígenas, ela está inexistente, né? Assim, ela está... a gente vai ver, eu acho que os dados de 2020 vão pulular de questões bem mais complicadas. E, além disso, assim, já para finalizar essa reflexão da gente, eu acho que tem 2 pontos que também necessitam ser levantados, né? São diversas etnias, diversos grupos indígenas, com diversas histórias de contato, a gente tem que pensar isso, com diversas condições sociais nos seus territórios. Mas a gente tem que ir para além disso. Também tem aqueles grupos chamados de índios isolados, né? Que é aí que eu acho que é mais complicado ainda, né? Eu não gosto dessa terminologia de isolado, eu particularmente não gosto. Mas, mais uma vez, certamente esses tal chamados isolados serão os grupos que também estarão em extrema vulnerabilidade, tendo em vista que existe um cenário de avanço de fronteiras, esses grupos estão sendo mais pressionados, sendo mais empurrados. No fundo, são os grupos que não querem contato, né? Não querem contato, mas de uma certa forma vão terminar tendo contato, porque os seus territórios estão sendo invadidos por grilagem, por desmatamento, por mineração. E também, como não pensar, que eu acho que isso é muito importante, os indígenas que vivem na cidade, né? E aí a gente vai tocar nos municípios, porque pensar os indígenas que vivem na cidade e a presença indígena na cidade vem aumentando por inúmeros motivos, né? Inúmeros. A gente não pode dizer, tá porque está perdendo os territórios. Não, muitos grupos indígenas vêm para a cidade porque querem continuar seus estudos, querem ter uma vida diferente. E isso é natural. Querem ir para uma faculdade, querem não... Se a gente for pensar que nas terras indígenas a gente só tem educação escolar, formal até 4ª série, quando termina a 4ª série, quem quer continuar a estudar tem que sair da aldeia para estudar em outros lugares, a gente tem que pensar isso também. Então, são inúmeros motivos. E a gente pensar que esses grupos que vivem na cidade, né, alguns com esses programas, né, tipo Bolsa Família. Em 2016, 112 famílias indígenas viviam e dependiam do Bolsa Família, tá? Em 2016. Também a questão de aposentadoria. E se a gente for pensar também, é claro que vai variar de estado para estado. Eu fiquei muito curiosa, assim, agora agradeço ao professor Henrique, porque eu penso que antes de pensar pobreza, eu acho que eu prefiro pensar relações sociais desiguais. Eu acho que condições de saúde, sistemas de educação, respeito à diversidade linguística e cultural, políticas públicas em geral que funcionem de forma justa e decente, independente de raça, etnia, classe social, né? E isso vai refletir, obviamente, na condição. Por que os grupos indígenas estão tão vulneráveis e nos dados do IBGE aparecem como pobres ou como de extrema pobreza? Eu acho que, primeiro, pensar que o estado do Amazonas, vamos pensar no estado do Amazonas, né? Municípios tipo São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel, que por essência, né, por excelência, são municípios com alta presença indígena, né? Morando na cidade, morando nas terras indígenas, né? Por outro lado, você tem o Humaitá, né, que não parece Amazonas, mas você tem os Tenharim ali e os Quarintintim também ali circulando. Aí você tem Eurinepé, por outro lado, que tem Catuquina e Canamari e que vivem em condições sociais bem vulneráveis porque suas terras, né, de uma certa forma, foram invadidas. Então, eu acho que se a gente pensa, e eu vou dar um exemplo bem claro, como a professora Idaildes deu, como a professora Terezinha falou, uma situação em Lábrea, que é um município que eu venho pesquisando ultimamente, né? Eu acho que pensar... Por que eu prefiro pensar em desigualdade social e a forma de como você concebe, né, pobreza e estigmas? Como é que você estigmatiza pessoas? Num determinado período das minhas pesquisas em Lábrea, né, você via na praça muitos indígenas conversando em suas línguas. Uma variedade de indígenas, né, Palmari, Apurinã, outros grupos indígenas. E ficavam lá conversando, né? Os bancos ficam lá, o comércio fica lá. Passa um tempo, eu volto e pergunto, por que cortaram as árvores da praça, né? Um certo prefeito se incomodou porque os índios conversando na cidade enfeiava a cidade, né? Então, não é simplesmente ser pobre, né?
É o estigma que você carrega, né? Ou em Aurinepé, um certo juiz passa um ofício para a FUNAI dizendo: esses índios que vêm para a cidade fazer tratamento médico ou resolver alguma coisa de Bolsa Família ou aposentadoria, resolvam e voltem para suas terras, porque fica um caos, eles bebem, fazem conflito. Então, é a relação que cada município tem com essas populações também. Como é que você vê essas populações? Essas populações incomodam. Então, pobreza está carregada, essa noção de pobreza com questões étnicas, está carregada também por estigmas sociais que a gente carrega. E aí, muitas pessoas, eu já estou encerrando, professor, juro, discordam de sistema de cotas, né? Mas pensemos aqui, né? Eu faço um exercício aqui com vocês. Quantos médicos indígenas ou negros, quantos professores universitários indígenas ou negros, quantos juízes indígenas negros ou indígenas, né, a gente encontra no nosso universo de trabalho? Pensemos. Vocês têm algum colega? Pensemos só nisso, né? Pensemos só nessa questão, porque parte por uma questão educacional também. Acho que renda tem a ver com formação. Se você tem condição de se formar, entrar na universidade, né, buscar emprego, tem a ver também com essa questão. Os indígenas que procuram estudar mais, né, que querem crescer, que não querem ficar só na quarta série. Então, eu penso que, e nas nossas vizinhanças, pensemos nos lugares onde a gente mora, né? Eu vou finalizar e encerrar, né, assim, por mais que na minha pele, assim, eu me considero negra, e nunca, muitos colegas falam, né, tem muito mimimi agora com essa questão de ser negro, de ser indígena, de ser mulher, é muito mimimi para cima e para baixo. Eu moro num condomínio, né, sou pesquisadora do INPA, né, tenho uma renda econômica, é claro que vejo que a questão de renda econômica influencia sim nessa relação, mas vejam um exemplo que eu quero dar para vocês. Além dessa questão de enfeiar a cidade, né, eu moro num condomínio que só tem 2 famílias negras morando num condomínio. A minha e de um outro juiz. Obviamente, eu fiz doutorado e o juiz conseguiu galgar nesse espaço. Nesse mesmo condomínio, eu sempre fui confundida como empregada doméstica. Tá? Então, eu acho que muito mais do que pobreza, claro, tem a questão de renda, mas tem uma questão que está por detrás disso. O meu lugar ali naquele condomínio não era para ser uma moradora, mas era para ser uma empregada doméstica. Então, além de renda, eu acho que existem estigmas que determinados grupos sociais carregam. Obrigada. Eu tinha avisado que a professora Ana tinha sido sorteada para falar do aspecto onde a nossa sociedade revela os seus lados mais cruéis no trato com as pessoas. Mas, com relação à questão indígena, eu quero resgatar um elemento importantíssimo do depoimento da professora Ana, em que ela relaciona a condição de vulnerabilidade dos povos indígenas à desestruturação ou a negativa do seu direito aos seus territórios. E, professor, é muito claro quando a gente olha os dados de São Gabriel, onde já há uma estrutura, uma garantia, pelo menos iniciada, da integralidade dos territórios, e lá não há prevalência indígena na pobreza, é diferente. Então, eu aposto na sua hipótese de que essa pobreza prevalente nas pessoas autodeclaradas indígenas é acompanhada da condição de desestruturação do território de origem dessas comunidades. Quando a senhora fala que a questão da renda ela é um reflexo, vamos dizer assim, da construção do lugar do negro, do pardo e do indígena nessa sociedade, isso tem a ver com a educação, a senhora resgata o nosso papel aqui de profissionais das instituições de ensino e de pesquisa. Eu agradeço pelo seu depoimento, pelo seu exemplo pessoal e por ser uma mulher negra, pesquisadora e que estuda as culturas indígenas. A senhora é uma síntese, né? A senhora é a doutora Mimimi. Pronto.